Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui ao canal do Síndico Mais Gestão, que é um projeto da Rocha Serviço, a sua parceira estratégica de facilities. Visite o nosso site, cujo link está na descrição desse vídeo, para que você possa conhecer os nossos serviços e escolher aquele que atende às suas necessidades. Alguns avisos importantes. O primeiro é que, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva para que você fique atualizado com as informações que a gente vai postando. O segundo aviso é você não deixar de baixar o guia de estudos, né, que é um complemento desta aula em vídeo, né, para que você possa aprimorar os seus conhecimentos. E um terceiro aviso, também importante, é você não deixar de baixar o e-book, né, que contém um passo a passo para que você possa montar a sua matriz GUT no seu condomínio. Tá? Então, esses documentos são extremamente importantes para a sua gestão. Ok? Então, vou começar aqui, né, com o meu compartilhamento de tela para que a gente possa começar a nossa aula. Bom, então eu vou começar aqui essa nossa discussão. Vou preparar aqui a minha canetinha, né? A nossa discussão sobre a seguinte pergunta provocativa: você está resolvendo os problemas certos no seu condomínio? Então, essa é a nossa pergunta inicial, né, onde nós vamos dar para vocês uma visão geral de uma ferramenta muito importante da gestão, que é a matriz GUT, né, aplicada à gestão de condomínio. Então, vamos fixar nessa pergunta provocativa. Bom, agora observe que uma coisa que acontece, né, no nosso dia a dia da gestão condominial é que, às vezes, a gente fica com a sensação de que a gente trabalhou muito, tá, mas a conta não fecha. Os problemas, né, que realmente importam, eles continuam lá, intactos e vão só crescendo. Não é? Então, quando a gente reflete sobre essas questões, né, a gente começa a entender, ou até na nossa autorreflexão, que isso não é falta de esforço. É uma falta o quê? De método. Né? Então, um parêntese importante que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é que, quando a gente olha para essa problemática, para os problemas, né, que nos chegam, e às vezes são muitos durante um dia, e a gente fica meio sem saber se a gente conseguiu resolver os problemas de forma adequada. E a questão essencial, que nos deixa, às vezes, até frustrado, é que nos falta o quê? O método. Se nós não temos um método, a gente se esforça muito e muitas vezes esse esforço não é reconhecido porque a gente não consegue resolver os problemas da forma como deveria. Portanto, a questão do método é essencial nesse processo. Tá? Agora, diante disso que a gente está colocando, né, a gente tem aqui o que eu vou chamar de paradoxo do condomínio. Por quê? Porque observe o seguinte, que a matriz GUT, ela é uma ferramenta que é conhecida e usada há décadas no mundo empresarial. Agora, surpreendentemente, ela é subutilizada onde mais importa, que é o ambiente condominial. Por quê? Porque nós temos recursos escassos, né, que a gente sabe disso, porque você depende, principalmente os recursos financeiros, são cotas condominiais. A gente tem conflitos que são constantes, né, relacionados a várias demandas, né, e as cobranças, elas são públicas, né, com relação ao síndico. Né? Então, observe que dentro dessas três situações, né, recursos escassos, conflitos constantes e cobranças públicas, a matriz GUT, ela consegue solucionar, não é, ou amenizar esses problemas que são colocados aqui. Não é? Então, é importante este entendimento. Muito bem. Agora vamos ver aqui
esse raio-x da priorização. Então, a matriz Gucci, ela é caracterizada por três elementos que são prioritários para a sua constituição. Então, você tem a gravidade, ou seja, qual é o impacto desse problema, o que ele compromete. Observe que quando a gente tem uma série de problemas, quando você olha para a gravidade, essa primeira pergunta que você faz com relação aos problemas que são apresentados. Não é? Ou seja, quando você olha para cada um deles, você faz a seguinte pergunta: qual é o impacto desse problema? O que ele realmente compromete no condomínio? Então, observe que a gente refletir sobre essa questão, ela é muito importante. A segunda, ou segundo elemento aqui, é a urgência. Quanto tempo você tem antes que isso se torne irreversível? Ou seja, o problema se agrava de uma forma que você não tem como reverter. Então, observe, você tem a pergunta da gravidade, qual é o impacto desse problema, o que ele compromete, quanto tempo você tem antes que isso se torne irreversível. E, por fim, o terceiro elemento é a tendência. Se não fizer nada, esse problema vai piorar, estabilizar ou desaparece sozinho. Então, uma reflexão sobre essas três perguntas aqui, elas são essenciais para que você comece a fazer uma priorização dos seus problemas. Ou seja, você começa a trabalhar com um método. Né? Então, observe aqui que você começou a estruturar o seu método de trabalho, ou seja, olhando para os três elementos fundamentais: a gravidade, a urgência e a tendência. Tá? Agora, existe uma coisa importante aqui dentro dessa estrutura. Quando a gente olha, que a gente viu para a gravidade, né, que a gente está trabalhando aqui com vocês, você vai atribuir uma nota de 1 a 5. Quando você tem para a urgência, você também estabelece uma nota de 1 a 5. E para a tendência, você também atribui essa nota de 1 a 5. Então, a multiplicação dessas notas que você atribui, né, é que vai ser o score final, né, do seu problema, ou seja, da sua priorização. Mas a pergunta que você pode também estar fazendo é por que multiplicar e não somar? Porque um problema ele pode ter gravidade máxima, mas urgência baixa. A multiplicação captura essa combinação com precisão. É o score final que define a ordem real de prioridade, né? Que é o que a gente vai ver aqui com vocês. Então imagine 6 problemas simultâneos. Qual você resolve primeiro? Então vamos colocar os problemas aqui. Né? Então nós temos a infiltração na garagem, né? Ela tem aqui um risco estrutural, câmaras de seguranças inoperantes, né? Então aqui o outro problema, lâmpadas queimadas no corredor, né? A reclamação de barulho entre vizinhos, né? Inadimplência crescendo acima dos 15% e portão com travamento intermitente. Observe que quando a gente olha assim, e realmente eles são problemas, às vezes a gente teria uma tendência de resolver pelo aqueles que as pessoas colocam, ou aquele que as pessoas mais reclamam. Né? Como a gente viu, a gente tem dentro do condomínio os grupos que são mais ativos. Né? Então, vocês observam aqui que são 6 problemas realmente complicados. Mas vamos ver como que a gente pode trabalhar nisso. Então, uma resposta intuitiva seria: é aquele que o morador mais reclama. Né? Quer dizer, essa seria a resposta do ponto intuitiva para o problema de maior relevância, seria aquele que o morador mais reclama. Mas a matriz Gucci,
ela vai te surpreender quando você aplica de uma forma coerente. Bom, vamos imaginar aqui o resultado e o objetivo desses dados aqui. Observe que para você montar essa matriz, é sempre bom, antes de uma reunião condominial, você discutir com o conselho, né, antes, ou então você pode, dentro da sua assembleia, explicar, não é? E aí pedir que os moradores votem. Mas eu sempre aconselho você discutir isso primeiramente com o conselho. Então, por exemplo, vamos ver aqui as posições. Então, a gente tem essa tabela aqui, onde a gente tem a infiltração estrutural, que é um problema. Então, a gravidade, ele é 5, nota máxima, a urgência também, e a tendência é 5. Então, observe que, com relação às três estruturas, gravidade, urgência e tendência, a infiltração estrutural recebeu esta nota 5. Ora, você observa aqui que você teve um score de 125. E esse 125 aqui, como a gente viu, isso aqui é o quê? É o produto, né, de 5 vezes 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Tá? Ou seja, é o produto de G por U vezes T. Então você tem aqui máxima prioridade. A inadimplência crescente, ela obteve aqui o score de 100. A gravidade é um problema grave? É. Ele é urgente? Sim. E qual que é a tendência dele se propagar no tempo? Recebeu o quê? Nota 4. Então, 5 vezes 5, 25, vezes 4, 100. Portão com travamento, ficou em terceira posição. É grave? Sim, recebeu nota 4. É urgente? Nem tanto, 3. Tendência de piorar no tempo, 3. O score, 36. O que é isso? É 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Observe que a reclamação do barulho, posição 4, é grave? Sim. É urgente? Nem tanto. Qual que é a tendência de isso piorar no tempo? Não é muito grande. Então, o score 24 representa o produto de quê? 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. E a lâmpada queimada recebeu as notas 322, que dá um score aqui de 6. Então, 3 vezes 2, 6, vezes 2, 12. Então, observe que quando a gente olha para esses fenômenos que a gente está trabalhando aqui, a gente observou o seguinte: olha, a infiltração grave. A pergunta foi: qual é o impacto desse problema? O que ele compromete? Não é? Então, a urgência: quanto tempo você tem antes que isso se torne irreversível? Tendência: se não fizermos nada, piora, estabiliza ou desaparece sozinho. Então, observe que aqui você estabeleceu o quê? Um método para você priorizar o problema a partir dos reais impactos na estrutura do condomínio. Então, aqui você tem uma forma, vamos dizer assim, mais científica de você apresentar as prioridades para resolver os problemas que foram apresentados. Tá? Muito bem. Agora, observe que o problema mais barulhento, ele apareceu quase no fim da lista. Né? Quer dizer, aqui a reclamação de barulho, ela teve o score 24 e a infiltração estrutural, né, que talvez não tenha causado muito barulho, recebeu o quê? A pontuação máxima. Né? Então, isso aqui, ele também nos leva a gente fazer a seguinte reflexão. Não porque seja irrelevante, ou seja, a reclamação do barulho, ela não é irrelevante, ela é relevante. Mas por que, na escala de dano real ao condomínio, olha que isso aqui é importante aqui, olha. A gente entender aqui, olha. As reclamações de barulho é relevante? É. Mas quando você analisa na escala de dano real ao condomínio, ela não lidera. Observe que a infiltração estrutural, ela causa um dano real
maior do que a reclamação de barulho. Espero que isso aqui tenha ficado claro, né? Essa questão que a gente está colocando aqui, que a reclamação de barulho, ela é relevante. Mas quando a gente olha o aspecto do dano real ao condomínio, a infiltração estrutural causa mais dano real do que a reclamação de barulho. Ok? Muito bem. Bom, agora a gente tem dentro dessa estrutura, quando a gente fala que a gente não tem priorização, né? Quer dizer, se os problemas são resolvidos sem priorização, a agenda do gestor ela é sequestrada pela agenda dos moradores mais ativos e não por um critério. Então, o que isso significa dizer? Significa dizer que quem reclama mais alto recebe atenção primeiro. Olha como essas coisas elas são reais e sem o método a sua agenda fica sequestrada pela dos moradores mais ativos. Imagine se você tivesse um grupo de moradores mais ativos reclamando com relação ao barulho e não com relação à infiltração. Então veja que como o problema seria complicado. Então isso significa dizer que os problemas estruturais ficam para depois. Geralmente não tem um morador gritando por eles. Né? E isso a gente observa muito na gestão condominial. Portanto, uma coisa importante dessa parte aqui do sequestro da agenda é que se você não tem uma escala de priorização ou um método, a sua agenda vai ser a agenda dos moradores mais ativos. Ou seja, aquele que reclamar mais alto recebe a atenção primeiro. E os problemas estruturais, eles ficam para depois. Por quê? Porque você não tem um morador gritando por eles. Portanto, com a matriz Gucci, você sai do eu acho para os dados indicam. Observe que isso aqui está dizendo o seguinte, olha, eu estou saindo da posição de achismo e entrando para uma metodologia mais objetiva a partir o quê? Dos dados. Vejam que isso é importante. A matriz Gucci oferece um argumento técnico e documentado para sustentar decisões diante de moradores. Isso aqui é importante, gente, sustentar essas decisões, né, diante de moradores, diante do conselho, é importante, e diante da Assembleia. Então você tem aqui, através dos dados, você sustentar a sua posição, as suas decisões. Né? Então, dentro desse contexto, a conversa muda de tom. No ambiente condominial, isso vale muito. Né? Preste muita atenção e, a partir de agora, comece a pensar no uso da matriz Gucci. Bom, agora observe uma coisa importante aqui. Priorizar não é ignorar. Ou seja, quando você prioriza, você não está ignorando os demais problemas. Você está apenas o quê? Estabelecendo uma ordem de prioridade. Priorizar não é ignorar. Priorizar é uma competência técnica. Então, importante a gente entender isso. E priorizar é uma competência técnica. Então, chama atenção aqui nesse ponto que priorizar não é ignorar. Priorizar é uma competência técnica. A matriz não elimina o julgamento humano. Como a gente viu, ela estrutura o julgamento. Você lembra do caso do barulho e do problema da infiltração estrutural. Continue conhecendo o contexto, ouvindo moradores e usando sua experiência. Mas agora, faça isso com método, que você acabou de ver, que é a matriz Gucci. A intuição, por melhor que seja, não se apresenta em assembleia, porque recursos são finitos. Percebe? Então,
a importância do método, ela é importante, né, pelas razões que a gente viu aqui, de sustentar suas decisões diante dos moradores, diante do conselho e diante das assembleias. Muito bem. O que subiria ou cairia na sua lista de hoje? Agora, eu quero fazer essa provocação para você, depois que você viu todo esse material e você analisar a sua realidade condominial, o que subiria ou cairia na sua lista hoje? Primeiro, se aplicasse a matriz Gucci hoje, quais problemas da sua gestão mudariam de prioridade? Responda nos comentários. Segundo, faz sentido? Compartilhe com outros profissionais de gestão condominial. Essa ferramenta precisa chegar em quem vai usar de verdade. Ok? Então, espero ter deixado aqui para vocês uma visão, né, clara dessa ferramenta e de como você pode utilizar na sua gestão. Tá? Então, eu me despeço aqui com vocês. Um grande abraço e nos veremos em um próximo encontro. Até lá!